Dia cheio aqui em Brasília, no meio político, viu, Rose? Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele que é responsável pela articulação política no Congresso Nacional e que está bastante pressionado por causa das derrotas do governo ali no parlamento. Ele disse que vai convocar uma reunião com aliados políticos, são pessoas que são presidentes ou líderes das legendas partidárias que têm cargo nos ministérios de Lula. A gente sabe que são 37 ministérios, salvo engano, pelo menos 12 deles são chefiados por partidos aliados a Lula. E mesmo tendo essa distribuição de cargos no governo federal, o presidente Lula tem amargado consecutivas derrotas no Congresso Nacional. É exatamente por isso que Alexandre Padilha disse que vai marcar uma rodada de conversa com essas lideranças partidárias que fazem parte da base aliada ao governo lá no Congresso Nacional, para tentar minimizar os impactos negativos que o governo de Lula tem ali no parlamento. Essas reuniões, algumas delas já estão marcadas. O PSD e o PSB são os primeiros a terem lideranças partidárias se reunindo com o ministro Alexandre Padilha. Logo depois vem MDB e União Brasil. Todas essas conversas, somando todas essas 4 legendas, são pelo menos 12 ministérios chefiados por elas. Cada uma tem 3 ministérios sendo chefiados no governo de Lula. E mesmo assim, eles não estão conseguindo dar vitórias ao governo federal no Congresso Nacional. A intenção é que Lula não participe dessas reuniões, mas que o próprio ministro das Relações Institucionais articule esse apoio e consiga consolidar essa base aliada ao presidente lá no Congresso Nacional. Vamos ouvir o que disse Alexandre Padilha em coletiva de imprensa hoje à tarde, aqui no Palácio do Planalto. Nitidamente, o Congresso Nacional deu um recado em relação ao tema do decreto do saneamento. Desde quando nós encaminhamos, quando o decreto foi publicado, já apareceram questionamentos em relação a isso. Eu acho que teve um certo obstáculo no debate, não se conseguiu debater claramente com os líderes da Câmara o conteúdo. Acreditamos que será possível agora no Senado. Temos mais espaço no diálogo à disposição tanto do Ministério das Cidades quanto do Ministro da Casa Civil, de poder conversar com os senadores, que a gente possa esclarecer aos senadores, às senadoras, o conteúdo do decreto, para que a gente possa garantir esse instrumento, que é um instrumento importante na visão do Ministério das Cidades e da Casa Civil do conjunto do governo, para atingirmos as metas de universalização. Bom, nessa coletiva de imprensa, o ministro Alexandre Padilha acabou assumindo aquilo que não é segredo para ninguém. O governo Lula ainda não conseguiu uma boa articulação política no Congresso Nacional. A base aliada ainda é bastante frágil, carece de mais articulações ali no parlamento. São 2 as derrotas amargas que o governo federal conseguiu com mais expressividade, com mais expressão, melhor dizendo. São essas derrotas que o governo não aceita de jeito nenhum, que é a suspensão do decreto que marca o novo saneamento básico, o marco do novo saneamento básico. Inclusive, o MDB votou para a derrubada desse decreto. O MDB tem, por exemplo, Simone Tebet no planejamento e Renan Filho, aliás, Jader Filho, no Ministério das Cidades. São 2 dos principais ministérios do governo Lula que são chefiados pelo MDB e, mesmo assim, a legenda não deu apoio ao presidente Lula. Uma outra derrota, pelo menos por enquanto, é a respeito do PL das fake news, deveria ser votado na semana passada, teve de ser adiada justamente porque o governo e a base aliada entendeu que não ia conseguir a aprovação, os 257 votos necessários, então a votação foi adiada para a semana que vem. Essas 2 derrotas são amargas para o governo federal e é exatamente por isso que o governo vai ter essa reunião entre Alexandre Padilha e lideranças partidárias que têm cargos lá nos ministérios de Lula. A gente vai seguir acompanhando.